Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, capítulo 12, verso 4 a seguir. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, a fé. Pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres. A outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas e a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um, como Ele quer. Amém. Eu sei que eu li numa versão e no telão estava outra, e foi intencional. Eu tive o privilégio de congregar na Assembleia de Deus no Jardim Vila Boa. Da minha infância até a minha vida adulta foram longos anos. Lá eu conheci a Susan, lá eu me encantei por ela e tomei a melhor decisão da minha vida, que foi casar com ela. Nós ainda éramos jovens recém-casados e eu já liderava. Para você ter uma ideia, eu fui líder de jovens. Até que Deus me deu o livramento. E depois eu fiquei só pregando mesmo para jovens, mas eu não liderei mais. Só avisar o pessoal do YouTube, chama ironia. Calma, calabreso, vai devagar, calma. É ironia, calma. Mas eu fui superintendente de escola dominical. Aprendi muita coisa lá, sabia? Muita coisa sobre igreja. Para você ter uma ideia, eu trabalhava ajudando a fazer massa de cimento, de concreto, carregando cimento, tijolo, carregando ferro, ajudando na obra, carregando entulho. Tudo que você pensar, ajudando a lavar a igreja, limpar a igreja. Toquei. Fui baterista, até que um dia eu converti, aí vocês acham bom, né? Comecei a fazer a escola teológica. Eu louvo a Deus por esse tempo. Foi muito especial, de verdade. Foi muito bom. E eu me lembro que, bem nessa época, surgiu uma jovem senhora de uns 30 e poucos anos que ela começou a profetizar na igreja. Eu não sei se você se lembra daquela época, da nossa época. Aquela época que a gente cantava assim: ainda que pra ti ser. Sabia que você revelou sua idade? Não vou nem puxar outra. Gente do céu. Nessa época, não sei se você se lembra, quando alguém falava em línguas, começava a profetizar, a igreja fazia silêncio para ouvir, porque Deus ia falar. E ela começou a ganhar espaço. Eu lembro que ela começou a profetizar na hora do louvor. Depois ela começou a interromper a mensagem, profetizar na hora da mensagem. Na época eu fazia teologia, aí eu olhava, via, e aí eu ficava pensando: gente, será que é só eu que não estou sentindo nada? Será que eu que estou estranho? Será que é eu que estou incrédulo? Será que eu que sou cético? Comecei a estudar e fiquei bobo. E o povo ficava impressionado. Um dia, um pastor de Brasília, eu lembro como se fosse hoje, ele era médico, e ele era um mestre. Ele não era um pregador daqueles pentecostais, não, ele era um mestre. Ele começou falando bonito, não sai de trás do púlpito, falando aqui muito tranquilo e conversando. De repente, ela veio pelo corredor profetizando. Nunca esqueço. Ele deu 2, 3 passos para frente,
apontou o dedo e disse: eu te repreendo, espírito imundo, no nome de Jesus. Aquela que falava em línguas e profetizava caiu no chão e saiu se arrastando embaixo das cadeiras como uma cobra. Eu fiquei chocada. Eu me assustei. Me lembro que quando terminou eu fiz questão de esperar um pouco, porque eu queria perguntar para ele o que aconteceu. Eu não vou esquecer, isso faz muitos anos. Ele disse: filho, sabe o que é isso? Discernimento de espírito. O diabo é especialista em fazer cópias, réplicas. O diabo é especialista em mentir. Aliás, ele é o pai da mentira. Uma igreja que não tem discernimento espiritual, ela está fadada a sofrer na mão de falsos profetas. Uma igreja que não está revestida dos dons espirituais, ela está suscetível a sofrer na mão de lobos devoradores, porque a Bíblia diz que eles se vestem de ovelhas. É por isso que esta geração se impressiona quando olha na internet e vê profetas que dizem: às 10 da manhã vou fazer uma live e eu vou entregar tudo. Tem algo de Deus que eu vou entregar aqui. Como é que você sabe que Deus vai te usar aquele horário? E começa a pedir pix. Um dia eu fui numa igreja e Deus me usou, até que me usou bem. Foi legal o culto, estava terminando. Aí levei um profeta lá. Eis que te digo, vou te usar para curar uma pessoa, e o CPF dessa pessoa é, e citou um número. Eu falei: gente, como que eu vou conferir? Isso é adivinhação. Sabe qual é o nosso problema? É que por longos anos nós entendemos que pentecostal, cheio de Deus, é o que fala em línguas. Só que até o diabo imita línguas. Nós valorizamos tanto o falar em línguas, que deixamos no ostracismo, às margens, no esquecimento, 9 dons de uma igreja que precisa dessas ferramentas. É por isso que está cheio de gente que acredita em meninice. É por isso que está cheio de gente que acredita em coisas que são assim, estarrecedoras. Um dia, tinha um cara pregando. Eu não vou falar o nome não, e nem da igreja, nem de nada, porque está filmando. Vamos lá. Esse trem vai dar ruim, mas eu vou falar, vamos lá. Ele disse: eu vou contar até 10. E tudo que tiver de demônio vai manifestar. Quando ele falou 10, o cara traz. Manda trazer. Eu nunca vi demônio sorrir, mas ele estava assim. Eu acho que recebeu um pix, ele estava. Você gosta da igreja tal? Não. Você gosta da igreja tal? Não. E da igreja tal eu gosto. Por quê? Porque deixa eu falar no microfone. Por que você entrou nele? Porque ele não entrega dízimo. É. Por que você entra nele? Porque ele não dá oferta. Está vendo, igreja? É isso que acontece quando você não dizima e você não oferta. Olha este homem. E o que você vai fazer hoje? Eu vou entrar em quem não oferta. Aí ele falou assim: por favor, eu queria agora, sem pressão, calmo, tranquilo, mas eu queria que você ofertasse. Um cara na cadeira de roda lá atrás.
Mas ele parou numa velocidade aqui na frente, falou, rapaz, se o cara em pé, endemoniado, imagina eu nessa cadeira aqui, vou rodar aqui até eu vou nada. Você é louco, não compensa, não dá não. Sabe o que me assusta? É que tem gente tão simples que acredita nisso. Você sabe que tem gente que acredita que um pouquinho de sal ungido resolve um problema? Falta de discernimento. Valorizamos tanto falar em línguas que a gente só acredita que alguém é cheio de Espírito Santo se ele falar em línguas. E esse não é o critério bíblico. Hoje nós estamos encerrando a série do Espírito Santo. Eu gostaria muito de ter pelo menos mais 2, 3, 4, 5 domingos para falar, por exemplo, sobre os dons ministeriais, para falar sobre blasfêmia contra o Espírito Santo e outras coisas. Mas fiquem tranquilos, vem aí. Novos episódios. Próximos capítulos. Como é que chama na Netflix? Numa nova temporada. Eu sou conhecido nessa cidade como pastor Netflix. E eu não estou nem aí, é bom porque dá engajamento. Nós analisamos à luz da Bíblia Sagrada no primeiro domingo que nos encontramos em fevereiro, no dia da ceia, quem é o Espírito Santo. De maneira errônea, muitas pessoas entenderam que o fato da teologia ter registrado na história terceira pessoa da Trindade, fizemos uma escala de hierarquia e colocamos ele em terceiro lugar. E ele não é terceiro. Não é terceiro lugar. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não há diferença. Ele é Deus. Ele tem a essência do próprio Deus. Ele é eterno, ele é onisciente, ele é onipresente. A Bíblia nos trouxe isso e eu li versículo por versículo. Mas nós também entendemos no primeiro domingo que ele é uma pessoa. Não é um vento, não é uma energia, não é um sopro, não. Ele sente, ele tem ciúme. Ele fala. Ele direciona, ele dá destino, ele corrige, ele diz não. E esta pessoa, esse Deus, ele realiza obras, e foi o que nós vimos no segundo domingo, a obra do Espírito Santo. Quais são as obras dele? Começamos no Antigo Testamento, desde a criação até ele gerar Jesus em Maria. E aí começa a obra do Espírito Santo no Novo Testamento até chegar no apóstolo Paulo e vermos na carta aos Romanos aquilo que o próprio Espírito Santo gera em nós: adoção, regeneração, santificação, justificação, princípios da fé cristã. É tudo ele quem gera. E no domingo passado nós falamos do fruto do Espírito. E não é no plural, é singular, é fruto. Esse fruto tem 9 características, mas é um só. E vai sendo gerado em nós por ele. Eu não tenho forças para isso. Só que eu fiz questão de colocar na tela as 15 obras da carne. Lembrando que Paulo disse, além dessas, outras semelhantes a essas. São 15! Ainda falei para a igreja, falei, dá uma lida aqui. Se você tiver 1 ou 2, tá bom. Mas se você tiver 15, você não está limpo não. Se tiver 15 e alguém está andando com você, você não está vendo. É invisível, mas está aí, andando atrás de você. Assim. Não dá. Como é que nós vamos vencer as obras da carne? Em relacionamento com o Espírito Santo, ele gera em mim o fruto e eu consigo vencer a carne. Há uma batalha dentro de nós constante. E é impossível vencer os desejos da carne, as taras, os anseios que a carne clama e deseja. A minha natureza adâmica, ela só será rompida e vencida com o fruto. E hoje, de maneira clara e muito rápida, eu estou tentando ser o mais simples possível, porque temos novos convertidos, e aí eu peço desculpa aos teólogos, eu não vim falar para vocês, vocês já sabem, se quiserem ler outra coisa e ir para casa, fiquem à vontade. Hoje eu vou falar sobre os dons. O que são? Para que serve? A gente só fala língua estranha, língua estranha, língua estranha, e a gente esquece dos dons. Nós pentecostais valorizamos tanto isso que você só acha que alguém está cheio do Espírito Santo se ele falar em línguas. E às vezes não é.
Quer ver uma coisa? Se eu subir aqui e falar: meus irmãos, a paz do Senhor, vocês estão bom? O pessoal sentado: ih, não tem unção não. Mas deixa alguém subir aqui e falar: meus queridos, nesta noite, a palavra. O que a gente fala? Tem unção. Olha aí, olha que loucura. É nossa cultura. Você quer ver uma coisa? Eu vejo aqui na Family. Está cantando um hino. É Ele, lá Ele, é Ele. Dá a tom aí. Tá todo mundo assim. Aí quando começa, Deus vai na frente abrindo o caminho. Agora tem unção. Mas como assim? A gente acha que a música que a gente gosta é que tem unção? Seu gosto musical não revela quem tem ou não tem unção. Não se mede unção pelo que você vê. Os dons do Espírito Santo são uma capacitação divina para nós como igreja. Imagina que o Espírito Santo tem 9 ferramentas, 9, para que a gente execute a obra. Ele tem 9 ferramentas para que eu produza, para que eu gere, para que eu faça algo de relevante no reino. 9 ferramentas que eu posso receber dele, 1, 2, 3, eu não sei, mas para que eu possa executar aquilo que Deus me chamou a fazer, abençoar alguém, transbordar, edificar o reino, e eu fico só uma, língua. É por isso que está cheio de gente morta. A palavra dom é literalmente isso, presente. Presente. E o fato de você receber um dom, nem sempre significa que você ainda se mantém cheio do Espírito Santo. Porque Jesus não diz: e conhecereis a árvore pelo dom. Não, é pelo fruto. Tem gente que o Espírito Santo entrou nele, selou ele, o Espírito Santo está nele, ele tem relacionamento com o Espírito Santo todos os dias, em santidade, em compromisso, em vida, em oração. Não fala em línguas, mas está cheio do Espírito Santo. Talvez o seu critério não é bíblico. John Stott, ele diz que a verdadeira espiritualidade não é medida pela manifestação dos dons, mas pelo fruto. O fruto que me molda, que gera o caráter de Cristo em mim. Porque está assim de gente que recebeu o dom e não tem mais o fruto. Te provo, porque o dom é presente, ele é irrevogável. Deus te deu, você vai usar ele. E daí fica cheio de falsos profetas, que pregam, que choram, profetizam, que cantam e faz um monte de coisa. E você olha e se impressiona, mas não tem fruto. Aí Jesus disse: naquele dia, muitos me dirão: em teu nome eu preguei, em teu nome eu falei em línguas, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônios. Jesus vai dizer: não te conheço. O capítulo 12 que eu li tem a lista dos dons. Diga comigo, lista. Então a lista está aqui. Só que de repente, Paulo entra no capítulo 13 falando do amor. Do nada. O amor é isso, o amor é aquilo. Já viu? É bonito, né? O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, o que do amor e tal. Aí quando entra o capítulo 14, ele volta para os dons para explicar detalhadamente os dons. Quer dizer, ele fala de dons no capítulo 12... No 13 ele fala de amor. Aí no capítulo 14 ele vai falar de dom. Será que ele é TDA? Vacilou, hein? Do nada. O que tem a ver? Tudo. A igreja de Corinto estava vivendo a pior fase. Corinto é uma cidade que fica mais ou menos 50 quilômetros de Atenas, a capital da Grécia. Está lá na Europa. Ainda tem Corinto lá. Inclusive tem algumas escavações com descobertas de
possibilidades, lógico, né, de esclarecimentos arqueológicos de que Paulo esteve por ali e outros daqueles da igreja primitiva. Corinto estava uma confusão na igreja. Por exemplo, as pessoas estavam vivendo uma vida dupla, bipolaridade gospel. Elas usavam os dons, mas deixaram de produzir o fruto. Elas tinham muito talento, mas não tinham caráter. Estavam humilhando os irmãos. Para você ter uma ideia, Paulo teve que corrigir a ceia deles, porque os mais ricos tinham muita comida na ceia, e o pobre ficava sem comer na ceia. Tinha confusão na igreja, o que é tão raro hoje. A família não tem confusão. Todo mundo se ama. Todo mundo é tão apaixonado por todo mundo. Ninguém reserva cadeira para ninguém. Ninguém reclama das portas que não abrem. Ninguém fala porque não conseguiu escrever para o Cláudio Duarte. Vocês são tão maravilhosos. Paulo escreve para corrigir. Olha para mim. Se eles estavam vivendo de qualquer jeito e usando os dons, sabe o que Paulo poderia ter dito? Acaba com esse negócio de dom aí. Acaba com isso. Vocês nem merecem usar isso não. Vocês não têm. Você está com a vida tudo bagunçada. Não. Não foi isso que Paulo disse. Paulo disse: nós precisamos dos dons, não podemos abrir mão deles, a gente só precisa ajustar. Nós precisamos consertar a vida para usar bem os dons. E a gente só vai conseguir fazer isso em amor, porque os dons que Deus coloca em mim, e é gerado através do Espírito Santo, e é Ele quem decide qual, não são para mim. É para que eu edifique a igreja, para que eu transborde em outras pessoas. Isso tem que ser feito em amor. Se você ouvir um profeta de algum lugar dizendo: se sair daqui, Deus vai te amaldiçoar, estou decretando uma palavra de maldição sobre você. Mentira! Ai, se sair da minha cobertura vai morrer. Cobertura? Minha cobertura é Cristo. Existe isso. Acha para mim na Bíblia. Os dons precisam ser exercidos em amor. Qual que é o propósito dos dons? Capacitação sobrenatural. É uma ferramenta. Eu posso fazer a obra sem os dons? Posso. Só que o meu esforço é muito grande. Estou fazendo por mim mesmo. Eu estou me esforçando. Porque eu quero demonstrar alguma coisa, vou fazer, eu quero status, eu quero posição, eu quero uma consagração, qualquer coisa. Agora, o dom espiritual, conforme o N. Gruden, eles são expressões da graça de Deus que me permite, ou permite que os crentes participem ativamente com ferramentas poderosas para o reino de Deus. E são distribuídos conforme a graça e a decisão do Espírito Santo. Coloca para mim no telão, filho, uma lista dos dons, e deixa aqui um pouquinho, porque tem um monte de gente anotando. Olha lá, 2. E tem mais um monte tirando foto. 3. Dons do Espírito Santo. Dons de revelação. Ai. Falhou aqui. Dons de revelação. Dons de poder. Dons de inspiração. São 9, mas estão divididos. Você pode dizer comigo: dons de revelação, dons de poder, dons de inspiração. A gente só pensa em línguas. Olha isso aqui. É o mesmo Espírito que a Bíblia diz. E o apóstolo Paulo vai dizer aqui, no capítulo de número 12, ele vai dizer: irmãos, olha logo no início, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Quer dizer, nós precisamos ter clareza com relação a isso. Olhe para cá. Nós temos na igreja um curso chamado DNA. Nós cobramos das pessoas que querem batizar para que façam o curso do DNA, que é conhecendo Deus da essência, os primeiros passos. Você sabia que esta matéria é matéria do DNA? Então, se você está aqui, já é batizado ou nem quer batizar, mas quer conhecer mais sobre Deus, vem para o DNA.
Isso é DNA. Isso é o mais simples que tem no Evangelho, é isso, olha lá. Primeiro dom de revelação é palavra de quê? Diga comigo, palavra de sabedoria. Você sabe o que é isso? É quando você precisa tomar uma decisão difícil. Muito difícil. Não tem saída. Não tem conselho, não tem nada. E de repente vem uma luz. Primeiro livro dos Reis, a Bíblia diz que 2 prostitutas moravam juntas. Olha para mim. Elas deram à luz mais ou menos no mesmo tempo. E uma delas, na hora de dormir, deitou em cima da criança e matou a criança. Quando ela acordou de madrugada, o filho morto. Está na Bíblia. Ela, pé por pé, pegou o filho morto, colocou na cama da outra mulher, pegou o filho dela que estava vivo e trouxe para sua cama. Quando o dia amanheceu, quando a outra acordou e viu a criança morta, disse: não é meu filho. A outra disse: é seu filho e está morto, você matou ele. As duas conseguiram uma audiência diante de Salomão. Quando as duas estavam diante de Salomão, elas disseram: olha, o filho é meu, o filho vive é meu, não é meu, é meu, não é meu. Salomão diz: traz uma espada, pega o menino e corta no meio. Não é loucura? Não é um negócio assim muito... A que não era mãe do menino vivo, disse: corta mesmo, nem meu e nem dela. Pode pegar a espada e corta esse menino. A que era mãe de verdade disse: meu rei, deixa eu te pedir uma coisa, não faça isso. Eu prefiro o meu filho vivo na mão de outra mulher do que ele partido ao meio nas minhas mãos. Salomão disse: já sei quem é a mãe. Sabe o que é isso? Palavra de sabedoria. Quer ver mais do que a palavra de sabedoria? É quando Deus compartilha com você algo que vai acontecer com alguém no futuro. Não é adivinhação, é palavra de sabedoria. Deus pode compartilhar no seu coração, Deus pode te dar um sonho. A Bíblia diz que Faraó sonhou. Ele acordou desesperado. Ele viu umas vacas comendo vaca. Ele viu umas espigas de milho comendo espiga de milho. O que que ele ficou louco? Chamou os videntes, chamou todo mundo, falou: não tem, ninguém sabe. Aí vem José. O que o senhor sonhou? Eu sonhei com umas vaquinhas secas, feias, magrelas, comendo umas vacas gordas assim, ó. Eu sonhei com essa espiga de milho comendo. Aí José falou assim: não, só isso? Eu sei o que é. Você vai ter 7 anos de prosperidade, 7 anos de escassez, e o Senhor precisa, para governar isso aqui, alguém que tenha palavra de sabedoria. Sou eu. Deus mostra muita coisa para Susan em sonho. Então quando ela acorda e diz: sonhei com você, eu escolho Deus. Sua mulher também sonha. Eu já tive que pedir perdão porque eu fiz um negócio no sonho. Nem tinha feito, nem sei. Não, estou brincando, isso não aconteceu não. Essa semana ela acordou e disse: eu tive um sonho terrível. Porque lá em casa assim, para dormir, para acordar, é oi, bom dia, dormiu bem, você está bem. Sabe aquela coisa que a gente faz quando namora? A gente continua há 27 anos fazendo a mesma coisa. Oi, bom dia, porque não precisa ser na frente de vocês. A gente só vive a vida real mesmo, normal. Tem que ser assim, pelo menos para ser educado, no mínimo. Tudo bem? Ela falou assim: não estou bem. Eu falei: que foi? Eu tive um sonho ruim. Eu sonhei que o nosso filho primogênito era bebê. E quando eu cheguei no carro, ele estava trancado no carro, no bebê conforto, morto, cozido pelo sol. E ela disse: e eu sei que não é com os nossos filhos.
Aí ela olhou para mim e disse: o que você acha que é? Eu falei: se você que sonhou não sabe. Sabe o que ela fez? Pegou o celular, mandou um áudio no grupo das irmãs. Ela disse: queridas irmãs, eu tive um sonho assim, assim, assim. Vou pedir algo para vocês. Cuidado com as nossas crianças. Talvez você tenha uma rotina diferente, não tenha a mesma rotina e acaba esquecendo a criança no carro. Pode acontecer. Se você vai fazer um trajeto de 20 minutos, coloca um celular para despertar. Ela deu orientações. Ela falou de manhã, na hora do almoço, a notícia: uma criança em Goiânia morreu desse jeito, dentro de um carro. Você sabe por que essa informação não chegou lá? Porque a gente tem medo de usar o dom, de ir para a rede social, botar a cara. Porque se ela vai na rede social e fala, talvez a mulher teria lembrado, visto, a criança estava viva. Quer dizer, não aconteceu nada. Ela ia ficar como doida, porque não aconteceu nada. Será que não é um alerta do Espírito Santo para nós como igreja, dizendo: eu tenho dons disponíveis para mudar essa cidade? Deus não precisa de uma multidão, basta apenas um homem e uma mulher corajoso e corajosa, cheio do Espírito Santo, para impactar uma nação inteira. Palavra de sabedoria. Mas além da palavra de sabedoria, a Bíblia fala lá em palavra do conheci. Palavra de quê? Bem, se a sabedoria fala do futuro, o conhecimento fala do presente e do passado. Geralmente, esse dom é com aquelas irmãs do coque, que fala do passado. Que quando ela vem andando por rumo da gente, a gente sai lá. É a capacidade de receber informações que só o Espírito Santo tem e que vai falar do passado ou do que está acontecendo agora. Para quê? Para que você possa ter acesso ao coração da pessoa, e o propósito é pregar o Evangelho. Só isso. Toda ferramenta que Deus te dá tem como propósito edificar a igreja ou pregar o Evangelho. Só isso. Não é para você se achar. Ó, Deus me mostrou um negócio sobre você, hein? Mas eu não vou falar. Pô, chato. A Bíblia diz que Jesus estava no poço de Jacó. Uma mulher chegou para tirar água, lá em Samaria. E aí os dois começaram a conversar. Ele disse: o senhor é judeu, não pode falar comigo, eu sou samaritano, não posso falar com você. E o que está acontecendo? E aí ela percebeu que Jesus era muito inteligente. E aí ela: o senhor é mestre, então faz o seguinte, vamos conversar de teologia. Vamos conversar de teologia. Os samaritanos dizem que a gente tem que adorar aqui em cima do Monte Gerizim. Os judeus dizem que tem que ser lá no templo. Eu queria que o senhor me explicasse como é que é essa parada de adoração. E ela falando de teologia. Jesus ficou olhando para ela e falou assim: cadê seu marido? O que ela disse? Não tenho. Jesus disse: isso mesmo, porque você teve 5 maridos e o que você tem agora não é seu. Ela desarmou, ficou vulnerável. Jesus disse: eu tenho uma água que se você beber dela vai fluir como rios de água viva daqui para a eternidade. É para isso que é o dom. É para isso. Quando você manifesta um dom, você alcança o inalcançável. Quando você manifesta um dom, até um ateu se converte. É isso que o Espírito Santo tem gritado na minha alma. Nós precisamos nos mover nos dons. Tem igreja que eu vou, eu sei, eles não acreditam, são meus amigos. E eles são cessacionistas, quer dizer, os dons cessaram lá na igreja primitiva, hoje não tem, hoje não funciona. Se você está aqui me assistindo e você é cessacionista, você não vai gostar da Family, porque aqui a gente crê nos dons, crê no poder, e nós entendemos que vamos mover nos dons, nós vamos nos mover nos dons, nós vamos. Eu fui numa igreja um dia, e eu pregando, eu falei: pensa numa igreja fria. Estava tão fria que eu coloquei uma jaqueta.
Eu fechei os olhos, quando eu abri, a Frozen passou. E ela cantava, let it go, let it go. Eu falei, meu Deus, que frieza é essa? Eu não quero isso para a família. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho da gente se mover no profético. Eu tenho. Aqui não falta palavra, não falta louvor. Acho que está faltando busca de intimidade com o Espírito Santo para entender quais os dons nós vamos manifestar nessa cidade. Ninguém fala mais sobre isso. Quem quer falar sobre isso? A gente fica atrás de profeta na internet que entrega chave, entrega recado, que entrega não sei o quê, e a gente fica correndo atrás disso. Tem gente que tem profeta tiracolo. Não, eu dou uma oferta para esse profeta, ele anda comigo, e aí é ele quem profetiza na minha vida. Não é isso que Deus quer. O Espírito Santo quer que você tenha dons, e não que você compre um dom. Quem compra dom já vendeu o caráter. Francis Chan diz que o Espírito Santo revela o que está oculto. Não é para entretenimento, é para edificação. Não é para fazer graça. Um dia eu vi um cara falando com um anjo. Ele começou a pregar para ele que o anjo está falando. Alabaçu, lemai? Alabaçu, lemai? Muito alabaçu? Estou entendendo. Para. E a igreja assim. Uau. Palavra de sabedoria, palavra do conhecimento. O último é o quê? Discernimento é a capacidade de discernir a fonte por trás da ação. Lembra que eu contei no início? A mulher falando em línguas e profetizando, mas era demônio. Nós precisamos discernir os espíritos, porque está cheio de coisa errada por aí. Tem muita coisa enganando o crente, enganando a igreja. Nós precisamos identificar a origem daquela manifestação. Sabe qual o problema da nossa geração? E se você entrar na internet, você vai ver esquisitices, bizarrices, talvez pessoas esquizofrênicas, histeria coletiva, gente rodando e caindo e gritando, e aquela confusão. Não é Deus. Este é o problema. Aí quem olha e fica dizendo, isso é o pentecostalismo, esses são os pentecostais, olha o que eles estão fazendo. Não é isso não, não me representa. Não me representa. A Bíblia diz que Jesus estava pregando numa sinagoga, e uma mulher estava lá, e a Bíblia diz que ela estava encurvada há 18 anos. Quando Jesus chamou ela, a Bíblia diz assim, e Jesus disse, há nela um espírito de enfermidade. Discernimento de espírito. Ou seja, ela pode ir em médico, não vai resolver, porque ela não tem uma enfermidade física, ela tem um espírito de enfermidade que adoeceu o físico. Ei, nem tudo é demônio, mas eles não deixaram de existir. Como eu gostaria que nós tivéssemos discernimento de espírito, para quando um filho seu chorar de madrugada, você levantar e saber imediatamente se ele está com dor, se ele está com sono, se ele está com fome, se ele está doente, ou se ele está vivendo uma perturbação. Deus precisa levantar entre nós pessoas que não querem só ficar falando em línguas, ou se apresentando na igreja, ou escondendo atrás de uma espiritualidade doente. Não, discernir os espíritos. João, escrevendo na sua primeira carta, capítulo 4 e verso 1, João diz, amados, não creiais em todo tipo de espírito, mas provai os espíritos, para ver se eles são de Deus. John Stott diz que nem toda experiência espiritual é divina. Vamos para o meio aqui que meu tempo está esgotando. Diga dons de poder. Diga fé. Fé é um dom? Também é. Sem fé é o quê? Você sabia que tem 3 tipos de fé? Quantos tipos de fé? Quantos tipos de fé? Primeira fé, fé natural, todo mundo tem. Eu acredito que o Vila vai ganhar. Eu tenho certeza. O Vila vai... Não, o Vila... Então não tem. Tem até o pessoal... Tem o vascaíndo, né? Tem o pessoal que ainda torce para essa...
Eu tenho fé que vai dar certo. Já viu? Sabe quem são esses? Pessoas motivadas. Já viu pessoa motivada? Ela é otimista. É fé natural. Tá certo. Tem o pessimista, mas tem o otimista. O otimista, tudo vai dar certo. O pessimista vai cortar o cabelo. O cabeleireiro diz: como é que você quer que corta? De qualquer jeito, vai ficar feio mesmo. Então esse é o pessimista. Ele não tem fé para nada. Mas tem o otimista. É a fé natural. Todo mundo tem fé natural. Mas tem o segundo tipo de fé, que é a fé para a salvação. Por isso que a gente pergunta no batismo: você crê em Jesus? Creio. Crê que Ele morreu por você? Creio. Você crê que Ele morreu para perdoar o seu pecado? Sim. Você crê que a morte e a ressurreição dEle pode te dar a vida eterna? Sim. Esta é fé para salvação. Tem que ter. Se você é salvo, você teve fé para salvação. Aqui é outra coisa. O que é o dom da fé? É para você realizar algo que no natural você não faria. É Pedro andando sobre as águas. Você acha que tinha fé? Hebreus 11, galeria dos heróis da fé. É a fé de um Abraão que levanta o cutelo para matar o próprio filho. No natural ninguém faz isso. É fé para fazer coisas que naturalmente ninguém tem capacidade de fazer. É um empoderamento para realizar algo que naturalmente você não faria. Pedro andando sobre as águas. É o dom da fé. Que tem hora que você vai precisar. Quando a coisa aperta, você fala: agora é o seguinte, eu preciso resolver um milagre agora. Olha lá, dom da fé. Qual que é o outro? Dons de curar. A gente nem ora mais por enfermo, né? Está tão banalizado isso. Eu tenho, de vez em quando Deus inquieta para orar por enfermo, mas acho que eu tenho medo. É covardia, sabia? Eu tento ser mais ousado, mas eu fico pensando: e se eu mandar esse paralítico levantar e ele continuar na cadeira? Como o cara que disse: o paralítico vai andar. Quem mais quer ser curado? Ele foi um fanho lá na frente. Ele falou: o fanho vai falar. Anda, paralítico. Fala, fanho. Um anerrado caiu. Por que eu faço isso? A minha mente não para, né? Estraguei a mensagem. Eu ainda acredito no dom da cura, sabia? Eu já vi Jesus curar no hospital. Conheço gente que o tumor sumiu. Conheço pessoas que não podiam andar e hoje estão andando. Nós precisamos ter fé para exercitar o dom de curar pessoas. Não é só curar o físico, não, curar a alma. Dons de poder, fé, dons de curar e operação de o quê? Diga, operação de milagres. Porque tem coisa que não é curar. Multiplicar os pães. 5 pães para 20 mil pessoas. Tem hora que a gente precisa de uma operação dessa. Um dia, eu viajei muito no estado de Goiás. Pregava para baixo, para cima. Goiás, Mato Grosso, Tocantins. Eu dirigia sozinho um carro. E eu me lembro que na época eu comprei um Corolla preto, aqueles bem antigos, sabe? Comprei. E viajando e andando por aí e tal. Aí eu fui fazer uma viagem, eu errei o caminho. Começou a chover, perdi o caminho. Eu sei que o carro entrou na reserva. Quem é bom, quanto é que um Corolla faz na reserva? Mais ou menos assim. Quantos quilômetros? 40, 50. Se você acredita, eu não estou nem aí. Eu andei mais de 120 quilômetros na reserva. Por que Deus permitiu isso? Para moldar a minha fé. Era uma experiência, eu e Deus sozinho dentro de um carro, debaixo de chuva. Por que não? Agora tem gente que é igual aquele moço que estava na estrada. Quando ele andou metade do caminho, a gasolina acabou, estava tarde da noite, ele sozinho, ele disse: Senhor,
coloca gasolina nesse carro. Eu creio que o senhor vai encher esse tanque aqui. Quando ela abriu o olho, que ele girou o tanque fez. Ele bateu a mão na testa e falou: não acredito. Dons de poder, fé, dons de curar, operação de milagres. Vamos terminar aqui. Dons de inspiração, qual que é o primeiro? Profecia. Você acredita em profecia? Tem que crer. Para que serve uma profecia? Para edificar? Para exortar? Para corrigir? Para confortar? Uma profecia não envergonha? Não, esse não é o propósito dela. Pastor, como é que eu vou saber se a profecia é de Deus? Ela tem que se cumprir. E a Bíblia diz que você pode e deve profetizar na igreja, para que aquela profecia seja avaliada. A maior de todas as profecias é esta. Nós já a temos. Quando eu abro a minha boca e Deus me entrega uma palavra, ou Ele me entrega algo da essência do Evangelho a ser compartilhado, eu sou um profeta e esta é a maior profecia. Pronto. E as outras têm que passar pelo crivo desta. Mas eu preciso acreditar em palavras proféticas, porque elas dão destino. O ministério profético é algo que a gente quase não vê mais na igreja, por causa de pessoas que ridicularizaram os dons do Espírito. Agora a gente tem medo, a gente desconfia, a gente não acredita. Dons de inspiração, profecia. Qual que é o segundo? Variedade de línguas. A gente só fica nesse. Só que Paulo disse que se alguém na igreja falar em línguas, que seja um ou dois no máximo, mas tem que ter o último lá, ó. O que é o último? Interpretação de língua. Por quê? Porque quando você fala em línguas, você edifica. E qual que é o propósito do dom? Edificar a igreja. Não é tradução, é interpretação. Você não vê isso mais. Parece que ninguém pensa nisso mais, não fala nisso mais. Nós estamos ouvindo muito teólogos de internet, os sensacionistas. Para quê? Isso não serve para nada. Para quê? São ferramentas? Para que eu vou fazer a obra de Deus com o meu esforço próprio? Só com o meu talento, com a minha aptidão, com a minha habilidade? Se eu posso usar meios sobrenaturais para desenvolver aquilo que Deus me entregou? Variedade de línguas, interpretação de línguas. Olha para cá. Eu vou encerrar te explicando algo que eu preciso comunicar a você. Sabe qual é o nosso erro como pentecostal? É que a gente acha que batismo com o Espírito Santo é só falar em... Você acha que é? Não limite o Espírito Santo. O dia que você aceitou Jesus, a Bíblia diz que foi Ele quem te adotou, gerou em você santificação, regeneração, adoção, justificação. E o texto que eu li no domingo passado, Ele selou você, Ele entrou em você. Se o Espírito Santo entrou em você, o primeiro batismo você já recebeu. Está assim de gente que não fala em línguas, mas já foi batizado pelo Espírito. Pastor, mas falar em línguas não é o batismo? Não, também é uma nomenclatura só. O problema é que você não pode limitar Deus a só isso. Porque está assim de gente, presta atenção, quantos dons são? Quantos dons são? 9. Então quer dizer que a pessoa só foi batizada se falar em línguas, e os outros? Tem gente que não fala em línguas, mas tem palavra do conhecimento. Como é que uma pessoa tem palavra do conhecimento e não foi batizada? Sabe o que é batismo? Imersão, mergulho. Alguém cheio do Espírito Santo, talvez nem tenha o dom, mas gera fruto. Está cheio. Quando a Bíblia diz enchei-vos do Espírito, não é falar muito em línguas, mas é ter relacionamento com Ele para permitir gerar o fruto e ser usado em algum dom que Ele pode compartilhar. Então, o primeiro batismo é quando você é salvo, regenerado. Mas em Atos capítulo 1 e verso 8 diz que há um revestimento, quer dizer, Ele te veste de novo, mergulha de novo. Eu vou encerrar. Nós precisamos buscá-lo.
Em Atos capítulo 1, a partir do verso 4, Jesus disse: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual eu vos falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Que promessa! Aí Jesus vai explicar por quê. Verso 8: mas vocês receberão o dínamos, o poder, o power do Espírito Santo. Vai descer sobre vocês e tem um propósito. Para que eu vou ser revestido? Para que eu vou ser batizado? Para que eu vou imergir? Para que eu vou mergulhar? O texto diz: para que vocês sejam testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A Bíblia diz que Jesus foi para o céu e deixou a promessa. Mas no capítulo 2 de Atos, eu queria que você colocasse no telão, filho, Atos capítulo 2, para eu encerrar. Eu passei por cima de tanta coisa. Vamos lá, põe no telão para mim, Atos capítulo 2. Quando chegou o dia, que dia? O dia de Pentecostes que Jesus prometeu. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual eles estavam assentados. Apareceram línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo permitia que se expressassem. Havia em Jerusalém judeus piedosos que procediam de todas as nações do mundo. Essas primeiras línguas foram entendidas. Pessoas de outras nações começaram a ouvir e dizer: ele está falando a minha língua. Entende qual que era o propósito da língua? É para que as pessoas ouvissem o Evangelho, cada um na sua língua, se conectaram naquela linguagem, entenderam, e 3.000 almas se converteram. E tem gente até hoje dizendo: não, pastor, mas aqui, quando aquele batismo lá, era para falar línguas conhecidas de outros povos, tá? Mas você já leu a carta aos Coríntios toda? Paulo diz: de todos vocês, quem fala mais em línguas sou eu. E ele não está dizendo de línguas que são compreensíveis. Não são línguas missionais. São línguas, literalmente, como a Bíblia diz, estranhas, que edificam a si mesmo. Eu não quero que você pare de falar em línguas, mas eu queria uma igreja que se movimentasse em todos os dons. Eu respeito muito as pessoas que têm dom, respeito muito, e eu sei quando tem. Aqui na igreja tem pessoas que têm palavra do conhecimento, palavra da sabedoria. Eu sei que eu tenho um chamado pastoral, posso ter até um chamado apostólico, mas existem dons que o Espírito Santo não me deu, e eu preciso respeitar aqueles que foram cheios por Deus, pela escolha do Espírito Santo, para se manifestarem alguns dons. Isso é igreja. Eu não sou detentor de nada, eu não sou dono de nada. Igreja é isso: quando vos reunis e vos ajuntais, um tem palavra, o outro tem, cada um edificando o corpo. Estavam todos no mesmo lugar, e todos eles foram cheios. Sabe qual é o conselho do apóstolo Paulo, a carta aos Efésios? Ele disse: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos. Uma igreja cheia do Espírito Santo não é aquela que esquenta no culto, mas que queima na rua. Uma igreja cheia do Espírito Santo não é aquela que se envolve no manto, mas é aquela que agasalha quem sente frio. Uma igreja cheia do Espírito Santo não é aquela que grita entre quatro paredes, mas é aquela que brada o nome de Jesus fora das quatro paredes.
O meu maior medo é que se a gente se acostume com tudo que Deus está fazendo e começa a mecanizar os processos, tantas músicas, prega 50 minutos, manda levantar a mão, manda sentar, faz isso, coloca uma música legal, um fundo. Eu não quero isso. Não. O meu sonho é um dia o Espírito Santo parar a minha mensagem e falar: já deu, que ninguém quer te ouvir mais, agora eu vou tomar essa igreja. Meu sonho é um dia eu ter preparado o esboço e gastado um mês preparando uma mensagem, que quando der 15 minutos, Espírito Santo, pode parar que ninguém quer te ouvir. Hoje eu vou começar a curar enfermidades. Eu tenho um sonho com isso. Eu tenho tanto sonho, tanta vontade que o Espírito Santo dá uma atrapalhada no culto, sabe? Tudo certinho, bonitinho, hora de começar, hora de terminar, você levanta a mão, baixa a mão, sabe? A gente vai ficando chato, crente velho. Eu queria hoje que o Espírito Santo recebesse a minha oração e nos batizasse com fogo, com graça, distribuísse os dons. Imagina uma igreja inteira de maneira inteligente, como Paulo diz no primeiro versículo do capítulo 12: não sejam ignorantes a respeito dos dons. Usar como uma ferramenta afiada e certa. Quem é que segura uma igreja assim? Tem tempo que você não fala em línguas. Você está muito ocupado e ocupada fazendo tanta coisa, que se esqueceu, como diz o livro, o Deus esquecido. Não fala, não ora, não jejuma. Vai viver essa vidinha medíocre aí, olhando para o próprio umbigo, sonhando consigo mesmo, com planos pessoais e projetos. Nós nascemos para transbordar nele. Ele vive em nós. E nós precisamos impactar essa cidade, porque Jesus está voltando. E nós precisamos nos posicionar nele. Eu queria que você ficasse em pé em nome de Jesus. Eu vou encerrar agora. Posso pedir uma coisa? Coloca a mão no seu coração. Espírito Santo, nós te amamos, nós te adoramos. Nós queremos ser uma igreja cheia. Livra-nos do orgulho, da vaidade. Gera em nós um senso de dependência do Senhor. Nossa vida seria tão mais simples, né, Senhor? Se nós permitíssemos manifestar os dons que o Senhor deu de presente. Oh, Espírito Santo, não apenas nos visita com os dons, mas gera em nós o fruto, para que a gente possa fazer a diferença nessa cidade, nesse país. Perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa carnalidade, livra-nos de viver só para nós, mas nos ajuda a envolver-nos com o propósito, com a missão e com o projeto que o Senhor deu para esse tempo. Oh, Espírito de Deus, meu amigo Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, em outras línguas, alguém começou a falar.